Olá, pessoal. E aí, vocês estão bem? Eu espero que sim. A aula de hoje, nós vamos fazer atividades, como eu prometi no vídeo anterior, lançar mais um vídeo, né? Mais uma aula com atividades envolvendo grandezas, né? Proporcionais e inversamente proporcionais, e também a regra de três. Divida 260 em partes inversamente proporcionais a 3, 4 e 6. Representaremos, né, por x, y e z os números procurados. Então, x, y e z inversamente proporcionais a 3, 4 e 2. Então, ao invés de colocar x sobre 2, é, y sobre 4, né? Ao invés de colocar assim, já que é inversamente proporcional, então nós vamos inverter o 3, o 4 e o 2. Então, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e 1 sobre 2. E o total, que é a soma de x mais y mais z, dá 260. Então, aqui, gente, somando os antecedentes, né, aplicando lá a primeira propriedade de proporções. Então, x mais y mais z. E os consequentes, 1/3 mais 1/4 mais 1/2, né? Fazendo a soma dessa forma, isso me garante que eu gero uma outra razão, mas de mesma proporção que essas aqui. Então, ó, x mais y mais z é 260 e 1/3 mais 1/4 mais 1/2 dá 13 sobre 12. 13 sobre 12. Se você quiser facilitar, já faça logo o seguinte, ó, a primeira vezes o inverso da segunda, porque aí você simplifica a expressão. Então, veja só, 260 dividido por 3, dá para simplificar aí, ó. 260 dividido por 13 dá 20, aí 20 vezes 12 dá 240. Aqui vai dar 240, ó. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó, com x sobre 1/3, y sobre 1/4 e z sobre 1/2 igual a 240. Então, vamos fazer um por um. Primeiro com o x. A gente pode fazer subentender que tem 1 aqui embaixo e fazer o cruz credo. X vezes 1 dá um x, e que 1/3 vezes 240. E 240 dividido por 3 dá 80. Então, já achamos o x. Para o y, temos y sobre 1/4 igual a 240. Também isso pode subentender que tem 1 aqui. Aí y vezes 1 dá y e 1/4 vezes 240. 240 dividido por 4 dá 60. Pronto, já encontramos o y. E o z sobre 1/2 igual a 240 também. Podemos colocar 1 aqui embaixo. Aí z vezes 1 dá z e 1/2 vezes 240. 240 dividido por 2 dá 120. Então, dividimos aí 260 em 3 partes inversamente proporcionais a esses valores aqui. Uma empresa com 750 empregados comprou marmitas individuais congeladas para o almoço de todos os colaboradores durante 25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmitas já adquirida seria suficiente para quantos dias? Então, as grandezas são, né? Lembre-se do passo a passo. Identifique as grandezas, que é a quantidade de empregados e a quantidade de dias. A quantidade de empregados, né, para alimentar,
e a quantidade de dias que vai durar, né, essa quantidade de marmitas que foi comprada. Então, tem que se a empresa tiver 750 empregados, a quantidade de marmitas que a empresa comprou vai durar 25 dias. Aí pergunta quantos dias vai durar essa quantidade de marmitas se ela tivesse 500 empregados a mais. Então, agora, ao invés de ter 750, ela vai ter 750 mais 500, ou seja, 1.250 empregados. Então, se ao invés de 750 empregados, a empresa tem 1.250, quanto tempo vai durar a quantidade de marmitas que ela comprou? Então, eu vou chamar aqui de X, o valor que nós estamos procurando. Pronto, está aqui as grandezas organizadas. Agora, o terceiro passo é verificar se elas são inversa ou diretamente proporcionais. Então, veja só, a quantidade de marmitas não mudou, ela comprou a mesma quantidade. Então, se você tem mais empregados para alimentar, né, aumentou a quantidade de bocas para comer, então menos tempo, com uma quantidade menor de dias, né, menos tempo vai durar essa comida. Ou seja, você tem mais gente para comer e a mesma quantidade de marmitas, então vai acabar mais rápido. Então, se uma aumenta, a outra diminui, as duas se relacionam de forma inversa. Então, nós vamos fazer regra de três simples e inversa. Como é que faz? Lembre-se, pega este com esse. Lá, 750 vezes 25. E este com este. 1.250 vezes x. 750 vezes 25 vai dar 18.750. E aqui continua 1.250 vezes x. Para isolar o x que está multiplicado por 1.250, nós vamos dividir os dois lados por 1.250. Ó, aqui vai ficar só x. E deste lado, esse dividido por esse dá 15. Ou seja, x igual a 15 dias. Quer dizer que, ó, para alimentar com essa quantidade de marmitas que a empresa comprou, 750 empregados vai dar para alimentar 750 empregados por 25 dias. Agora, se a quantidade subir, né, e for 1.250 empregados, aí a comida, ao invés de durar 25 dias, só vai durar 15 dias. Ou seja, depois de 15 dias, a empresa vai precisar comprar mais marmita. Identifique-se nas tabelas a seguir as grandezas x e y são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, observe aqui que daqui para cá, 2 e 4, né? Dobrou duas vezes. Daqui para cá, de 7 para 14 também. Daqui para cá, do 2 para o 6, ó, triplicou. Perceba também que do 7 para o 21 também triplica. Então, o que é que a gente conclui? Que se essa duplica, essa também duplica. Ou seja, xx aumenta, o y aumenta na mesma proporção. Então, aqui, ó, se aqui triplica, aqui também triplica. Se o x triplica, o y também triplica. Então, se o x aumenta, o y aumenta na mesma proporção. Então, x e y são diretamente proporcionais. Já na letra B, vamos ver aqui, ó, do 27 para o 9, né, foi dividido por 3, ó. 27 dividido por 3 dá 9. Já do 6 para o 18, ao invés de ser reduzido até essa parte, foi multiplicado por 3. Então, aqui a gente concluiu o quê? Sim, e daqui para cá, ó, dividido por 27.
enquanto que do 6 para o 126 foi multiplicado por 27. Então, observamos que quando o x reduz, o y aumenta na mesma proporção. 3 e 3, 27 e 27. Ou seja, elas duas são inversamente proporcionais. As medidas dos lados de um triângulo, vamos dizer que essas medidas sejam A, B e C, são proporcionais a 10, 15 e 18, ou seja, A sobre 10 é igual a B sobre 15 igual a C sobre 18. E o maior lado mede 54. Então, veja só, se são proporcionais, são diretamente proporcionais. Se fossem inversamente proporcionais, a questão estaria dizendo inversamente. Quando, né, você se deparar com só são proporcionais, então você já identifica que são diretamente proporcionais. Então, o maior lado vai ser proporcional ao maior medida, no caso 18. Então, nós concluímos, né, que o C é igual a 54. Então, vamos trocar aqui. Vai ficar A sobre 10 igual a B sobre 15 e 54 sobre 18, né? Ó, 54 sobre 18. Você pode simplificar logo 54 e o 18. 54 sobre 18. 54 sobre 18 vai dar 3. Então, é melhor trabalhar com 3, né? Você pode trabalhar com 3 sobre 1. É mais fácil do que trabalhar com 54 sobre 18. Então, qual é o perímetro do triângulo? Para calcular o perímetro, né, que é a soma dos lados, né, o perímetro é a soma das medidas dos lados, nós vamos precisar de A e B. O C já tem, mas falta A e B. Então, vamos calcular o A. Temos aqui A sobre 10 igual a 3 sobre 1. Fazendo o famoso cruz-credo, A vezes 1 dá A e 10 vezes 3, 30. Pronto, encontramos a medida de A. O B, ó, B sobre 15 igual a 3 sobre 1. B vezes 1, B, 15 vezes 3, 45. Também encontramos o B. Então, aqui, ó, o perímetro vai ser igual ao valor do A, mais o valor do B e o valor do C, que a questão já deu, né? Que é 54. Então, 30 mais 45 mais 54. Então, o perímetro desse triângulo, né, dá 129 centímetros. Um prêmio de 480 mil será dividido entre os acertadores de uma loteria. Observe a tabela e responda o que se pede. Então, se tem 3 acertadores, cada um recebe 160 mil. Ou seja, é o 480 mil dividido pelos 3 acertadores. Cada um vai receber 160 mil. Se for 6 acertadores, ó, dividindo 480 mil por 6 acertadores, cada um vai receber 80 mil. Certo? Quem for sorteado, né, divide o prêmio da loteria. Aí diz as grandezas, número de acertadores e prêmio para cada acertador são inversamente proporcionais. Por quê? Vamos ver, ó. Perceba que aqui eu dupliquei, nós duplicamos a quantidade de acertadores, mas daqui para cá, ó, não foi duplicado o prêmio, né? Na verdade, foi dividido por 2. Então, ó, quanto mais acertadores, menor o prêmio, né, o valor do prêmio que cada um vai receber. Então, elas são inversamente proporcionais, porque quanto maior o número de acertadores, menor o prêmio que cada um ganhará. Os termos da sequência 10x e 5 são inversamente proporcionais aos termos da sequência
20, 50 e y. Então, ao invés de colocar 10 sobre 20, x sobre 50 e 5 sobre y, nós vamos ter que inverter aqui embaixo. Vai ficar 1 sobre 20, porque são inversamente proporcionais. 1 sobre 50 e aqui 1 sobre y. Se a gente utilizar essas duas razões aqui inicialmente, a gente consegue achar o x. Então, vamos começar com elas, ó. Fazendo cruz credo aqui, ó. Ficamos com 1 sobre 20 vezes x igual a 10 vezes 1 sobre 50. Pela lei do corte, a gente pode cortar o zero aqui. Aqui, ó, fica x sobre 20 igual a 1 sobre 5. Cruz credo de novo. X vezes 5, 5x. E 20 vezes 1, 20. O 5 que está multiplicado por x, a gente vai precisar aqui dividir por 5 ambos os lados. Corta aqui e ficamos com x igual a 20 dividido por 5, que dá 4. Podemos pegar, ó, a primeira razão com essa, ou podemos pegar essa com essa. De qualquer forma, nós vamos encontrar o y. Então, vou usar a primeira, 10 e 1 sobre 20, igual a 5 com 1 sobre y. 10 vezes 1 sobre y, aqui, ó, igual a 1 sobre 20 vezes 5. Ficamos aqui com 10 sobre y igual. Aqui dá para simplificar, ó, por 5 por 5. 1 vezes 5 é 5. 5 dividido por 5 dá 1. 20 dividido por 5 dá 4. Cruz credo novamente. Y vezes 1 dá y. E 10 vezes 4, 40. Então, temos aqui a medida do x e a medida do y. Eu gostaria de mostrar a vocês uma outra forma de fazer essa mesma questão. Então, vou dividir aqui e fazer essa de uma outra maneira. A outra maneira é o seguinte, ó. 10x e 5 são inversamente proporcionais a 20, 50 e y. Então, ó, esse vezes esse, 10 vezes 20, tem que ser igual a esse com esse, x vezes 50, e tem que ser igual a 5 vezes y. É uma maneira de fazer também. Se eu relacionar esses dois aqui, primeiro, ó, nós vamos ter o seguinte. Primeiro, para calcular o x, certo? Ó, 10 vezes 20 é 200. E aqui eu tenho x vezes 50. O x está multiplicado por 50, então nós vamos precisar dividir por 50 aqui ambos os lados. Então, eu vou dividir. Aqui corta, fica x. E do outro lado ali, ó, 200 dividido por 50 dá 4. Veja aí que deu a mesma resposta, mas eu fiz o cálculo de uma maneira diferente. E aqui eu posso fazer agora o x e o 50 com o 5 e o y, ou posso usar 10 e 20 também, o 5 com o y. E 10 vezes 20 é 200, igual a 5 vezes y. O y está multiplicado por 5, então nós vamos precisar dividir por 5. Dividindo por 5 aqui, ambos os lados. Aqui corta, fica y, e 200 dividido por 5 dá 40. Então, aqui eu fiz o quê? Aqui eu utilizei o conceito de grandezas inversamente proporcionais. E aqui eu fiz divisão em partes inversamente proporcionais. Mas de uma forma ou de outra você chega no resultado. Uma herança de 300 mil reais, né, será repartida entre André, Bruno e Daniel. Então, vamos dizer que André vai receber uma quantia A, Bruno vai receber uma quantia B e Daniel uma quantia C.
Então, a soma dos três, A mais B mais C, dá 300 mil. Cada um receberá partes inversamente proporcionais às suas idades. Sabendo que André tem 12 anos, Bruno tem 16 e Daniel 24, qual será a parte recebida por Bruno? Então, vamos ver. Então, A, que é a parte recebida por André, é inversamente proporcional à sua idade. Então, vou colocar A sobre 1 sobre 12. O B sobre 1 sobre 16, que é a idade de Bruno, e a quantia que Daniel vai receber, inversamente proporcional a 24. Então, C sobre 1 sobre 24. Agora, vamos fazer a primeira propriedade, né, das proporções. A mais B mais C, A mais B mais C, sobre 1 sobre 12, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 24. Né? A primeira propriedade diz que a gente somar os antecedentes dividido pela soma dos consequentes vai gerar uma razão que continua proporcional a essas razões aqui. A mais B mais C é 300 mil. E você somando essas três frações aqui de baixo, ó, 1 sobre 12 mais 1 sobre 16 mais 1 sobre 24, vai dar 3 sobre 26. Aliás, 3 sobre 16. E aqui, ó, para simplificar, eu posso fazer o quê? A primeira vezes o inverso da segunda, quer dizer 6 sobre 3. Ó, 300 mil dividido por 3 vai dar 100 mil. E 100 mil vezes 16, 160 mil. Aliás, 1.600.000, né? Já que ele quer apenas a quantidade recebida por Bruno, então eu vou calcular apenas o B. Então, vamos ficar B sobre 1 sobre 16 igual aqui 1.600.000. Aqui eu posso subentender que tem 1 para fazer o, né, produto dos meios e produto dos extremos. Ou então o cruz-credo, né? O famoso cruz-credo. B vezes 1, B. E aqui 1 sobre 16 vezes. Então, 1.600.000 dividido por 16 vai dar 100 mil. Ou seja, Bruno vai receber, né? A parte recebida por Bruno é 100 mil reais. 12 pessoas levam 8 dias para pintar uma casa. Sabendo que o trabalho precisa ser finalizado em 6 dias, quantas pessoas a mais devem ser chamadas para o trabalho? Então, as grandezas são pessoas, a quantidade de pessoas e a quantidade de dias para finalizar a obra, que no caso é pintar a casa. Se, no caso, 12 pessoas levam 8 dias para pintar a casa. Quer saber quantas pessoas serão necessárias a mais para pintar a casa em 6 dias? Vou colocar um X aqui, ou qualquer outra letra que você quiser. Então, está aqui, identificamos as grandezas, anotamos os valores. Terceiro passo é ver se são inversas ou diretamente proporcionais. Então, perceba que aqui elas se relacionam de forma inversa. Por quê? Se você precisa terminar de pintar a casa em menos dias, ou seja, mais rápido, né? Você vai precisar de mais pessoas. Então, elas aqui se relacionam de forma inversa. Então, né, procedendo o quarto passo, que é o cálculo. Esse com esse, 12 e 8, igual a esse com esse, x e 6. 12 vezes 8, 96, e aqui continua x vezes 6. Então, para isolar o x, a gente vai precisar dividir por 6 ambos os lados. Então, aqui corta, fica x. Colocar logo assim, x igual. E 96 dividido por 6 dá 16. Então, você vai precisar de 16 pessoas. Você já contratou 12, né? 12 pessoas já foram contratadas. Quantas pessoas a mais você vai precisar chamar para o trabalho? Então, você tem 12, precisa de 16. Então, 16 menos 12 dá 4. Então,
serão necessárias você chamar ou contratar, né, 4 pessoas a mais. E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço apertado, se cuidem e até a próxima aula.